Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro filme da segunda trilogia de X-Men. Eu já falei sobre como eu acho essa cronologia dessa franquia bastante bagunçada, algumas coisas são meio que não fazem sentido, não colam, mas ainda assim, isoladamente, alguns dos filmes funcionam muito bem. E esse aqui é um deles, então eu tava muito animado para falar sobre esse filme aqui com vocês, beleza? Porém, antes disso, eu te peço para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, tá bom? E ajuda pra caramba o canal continuar crescendo, né? Pra gente chegar aí em Doutor Estranho com mais inscritos, mais likes, mais visualizações, então me deem essa força aí que eu vou ficar muito feliz, beleza? E agora sim a gente vai pro que interessa. Roda a vinheta. X-Men First Class. X-Men Primeira Classe, filme de 2011, dirigido por Matthew Vaughn. Para quem não conhece esse diretor, ele depois desse filme veio a dirigir Kingsman, todos os filmes da franquia Kingsman. Então eu já gostaria de adiantar que eu gosto do trabalho dele, inclusive em Kingsman, nos 3 filmes de Kingsman. Aqui em X-Men First Class, Matthew Vaughn nos entrega um filme excepcionalmente bem feito, é um filme muito competente. Eu sinto falta daquele estilo visual dele, principalmente nas cenas de ação, que ele estabeleceu muito bem nos filmes que ele tem um pouco mais de controle autoral, em especial na franquia Kingsman, né? Mas ainda assim, a gente vai começar falando pelas cenas de ação aqui. As cenas de ação de X-Men são excepcionais. Todas elas são muito bem dirigidas, a noção de geografia é muito boa, sabe? A maneira com que ele utiliza do espaço para construir as cenas de ação, tudo isso misturado com os diferentes poderes que cada um dos personagens tem, é sensacional. Cada uma das cenas de ação desse filme é um show à parte, todas elas muito bem realizadas. E só isso já garante uma boa diversão, que é isso normalmente que você espera de principal em um filme de super-heróis. E com certeza X-Men Primeira Classe se destaca nesse quesito. E por mais que visualmente o filme tenha alguns defeitos visuais, até comparado com outros filmes da época, você nota que os efeitos visuais de vez em quando dão uma vacilada. Tem uma cena na praia que é grotesca, né, que parece um desenho animado de 2002, a praia e o navio não, o submarino rolando lá, enfim, é bem estranha, mas tirando isso, aí na maioria dos momentos os efeitos especiais são muito competentes e existe um bom uso dos efeitos práticos aqui, coisa que também é característica do diretor, então ele sabe utilizar isso muito bem. E visualmente o filme é agradável aos olhos porque o design de produção faz um trabalho maravilhoso em X-Men Primeira Classe. É um filme que tem um estilo muito próprio, uma cara muito própria, que consegue ser uma mescla de originalidade, de personalidade com respeito ao estilo da franquia como um todo, né? Você tem ali um estilo visual que é de X-Men, que você olha e parece realmente com todos os outros filmes da franquia, mas ele também tem essa cara própria. Você vê um frame desse filme, você sabe que é um frame desse filme, e isso é muito legal. Eu adoro o trabalho de design de produção, e no trabalho gráfico eu gosto, apesar dos pesares. E eu poderia limitar os meus elogios apenas a esse trabalho visual, que é excepcionalmente bem feito pelo diretor e pelos responsáveis técnicos aqui. Mas X-Men Primeira Classe é um filme que narrativamente também é excepcionalmente bem construído. Eu adoro a maneira com que esse filme é estruturado. Nós temos aqui basicamente 3 pequenos núcleos, né? Que é o núcleo principal ali do Magneto, depois a gente tem o núcleo ali do personagem do James McAvoy, o Charles Xavier, e também um núcleo que eu vou chamar de núcleo da Mística, é Mística, né? É Mystique? É Mística. Da Jennifer Lawrence, né? Esses 3 núcleos acabam convergindo e os 3 juntos fazem ali, batem de frente com o núcleo do vilão, o núcleo antagonista, né? Por que eu tô separando nesses 3 núcleos diferentes? Porque a gente tem 3 estilos de dramas diferentes. A gente tem o drama, por exemplo, do Magneto, que é um personagem que tem uma ligação muito próxima com o antagonista, e a maneira com que esse vínculo é estabelecido e desenvolvido durante a narrativa é excepcional. E isso traz para o personagem uma carga dramática, um desenvolvimento que é muito bom e ajuda a gente a se importar demais por esse personagem. E a relação dele com o personagem do James McAvoy, o Professor Xavier, é muito bem estabelecida. A maneira com que os dois concordam em algumas coisas e discordam ao mesmo tempo é muito interessante, e essa relação é muito bem construída pelo filme, sabe? Essa relação de amor, de respeito, de amizade, mesmo com as diferenças. Eu gosto pra caramba de todos os momentos em que os dois estão
estavam juntos em cena. E o professor Xavier, ele tem ali, ele não é tão próximo assim do antagonista, mas ele tem ali os seus ensejos, ele tem os seus desejos, ele tem as suas motivações para tomar as atitudes que ele toma, o que é muito legal e bem apresentado pelo filme, né? E é legal também a maneira com que os outros personagens acabam interagindo com ele, né? Eu gosto desse professor Xavier chavequeiro, adoro o professor Xavier dando em cima da mulherada no bar. Nossa, a cantada dele é sensacional. Então é um personagem que me agrada. Ele é o típico protagonista que é bem desenvolvido, a gente se importa com ele com muita facilidade, né? A gente realmente constrói um vínculo com esse personagem e é aquele personagem que você torce, que é agradável estar junto com ele. Então eu gosto bastante desse personagem como grande destaque do filme. E a personagem da Jennifer Lawrence, ela tem um drama completamente diferente que acaba se completando ali quando ela conhece outros personagens iguais a ela e também o Magneto, né? Aquela trama de autoaceitação, sabe? O filme traz até uma mensagem interessante sobre isso, que na verdade é bem constante na franquia X-Men, esse negócio de você se aceitar. Você pode fazer até paralelos com deficiências, né? Com você aceitar o seu próprio corpo e etc. Isso é interessante, é legal o filme trabalhar isso de novo. E eu gosto da maneira com que esse drama é trabalhado nesse filme, porque quando você leva em consideração a opinião dos outros sobre você, não é tão bem desenvolvido quanto nos primeiros filmes, né? Aí a gente leva em consideração questões como preconceito, como bullying, etc, sabe? Nos outros filmes isso é um pouco melhor trabalhado. Agora esse filme aqui, ele trabalha mais a autoaceitação, coisa que os outros filmes não tinham trabalhado tão bem assim, sabe? Então fica uma coisa que meio que se completam dentro dessa grande mensagem sobre você ter um corpo diferente dos outros corpos, você não ter um corpo perfeito, que ninguém realmente é perfeito, sabe? E isso é bem interessante, né? O filme acaba que mantém a mensagem, apesar de ser a mesma de outros filmes da franquia, ele consegue manter ela relevante por abordar ela de maneiras diferentes. E é legal porque ele traz pontos de vista diferentes quando você tem 3, 4, 5 personagens que acabam tendo o mesmo drama que a personagem da Jennifer Lawrence, que obviamente é a personagem principal dentro desse estilo de drama que o filme acaba trabalhando. Outra coisa que eu gosto demais em X-Men Primeira Classe é a maneira com que o vilão é bem construído. A relação dele com todos os núcleos e a problemática estabelecida é muito boa, principalmente essa relação mais íntima envolvendo o Magneto. Eu gosto demais da maneira com que isso é trabalhado pelo filme, bem desenvolvido. E se o vilão, apesar de não ser tão profundo assim, já é bem construído, é muito legal a relação também que ele faz com as guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? Que na verdade não foi uma guerra, mas né, todo aquele conflito que aconteceu. No filme ele tem ali, ele faz algumas pontuações na história, né? Ele estabelece, aconteceu tal coisa na vida real, os X-Men estão envolvidos nisso e naquilo. É legal como o filme brinca com a nossa história, colocando os X-Men ali para interagir com a nossa história, o que é interessante, né? Acaba sendo divertido você ver esse tipo de coisa, o filme fazendo isso, né? E contribui para o desenvolvimento do vilão também. Mas ainda assim o vilão também ele oferece uma ameaça física muito interessante, sabe? É um vilão amedrontador, ameaçador, aquele típico vilão que você gosta de não gostar dele, sabe? Então eu gosto demais desse vilão e principalmente da atuação do Kevin Bacon. Ele tá sensacional, na verdade, como todo o elenco. De maneira geral, dá pra gente elogiar bastante todo o elenco de X-Men Primeira Classe. Todos eles estão muito bem, muito competentes nas suas atuações. Então, eu gosto de tudo que é feito pelo elenco nesse filme. Todos são muito convincentes. Desde os que têm mais tempo em tela e mais destaque, até os coadjuvantes que acabam aparecendo um pouco menos. E eu gosto também da maneira como que os coadjuvantes são inseridos, né? Porque eles ajudam bastante a construir esses núcleos apresentados, sabe? Meio que existe lá o centro de cada um dos núcleos, e os coadjuvantes que estão ao seu entorno completam esses núcleos, sabe? Então, perto da Jennifer Lawrence, a gente tem outros personagens que estão tentando se descobrir, perto do James McAvoy, a gente tem outros personagens que estão tentando fazer o bem pela humanidade, etc. Perto do Magneto, a gente tem personagens que concordam com os ideais dele e discordam dos ideais do vilão, apesar do vilão defender a mesma coisa que eles. E isso é interessante como esses núcleos são construídos durante o desenvolvimento do filme. E o mais interessante aqui em X-Men Primeira Classe é como esse filme ele passa rápido, sabe? É aquele tipo de filme que é gostoso de você acompanhar, porque nunca cansa. É um dos filmes mais longos dentre esses que eu já fiz crítica aqui no canal. A maioria deles tem quase 2 horas, esse aqui já tem mais do que 2, tem 2 horas e 10 mais ou menos. E mesmo assim é um filme que é sempre gostoso de assistir, nunca cansa, a história tá sempre avançando, o ritmo desse filme é sensacional, a história tá sempre progredindo, tem sempre algo novo para se aprender, pro filme
filme apresentar, o desenvolvimento nunca para, então com certeza é um bom filme. E esse filme aqui, ele também se apresenta muito bem como um começo de nova fase, sabe? Você nota que esse filme aqui é uma grande introdução, e o papel dele como nova introdução a essa franquia e a esses personagens é muito bem realizado, sabe? É aquele tipo de filme que é o primeiro filme, mas ele não é inútil, sabe? Ele não é só uma preparação pelo que vem pela frente, não. Existe muita coisa aqui, muita apreensão, existe uma história realmente acontecendo, tem uma problemática, tem uma resolução realmente, sabe? E aí os próximos passos a gente vai ver o que vai acontecer, mas é um filme que ele é muito fechadinho dentro de si. Com certeza X-Men Primeira Classe é um daqueles filmes que se sobressai dentro da franquia X-Men, pelo menos na minha opinião, é um dos melhores filmes da franquia, sem sombra de dúvidas. É divertido, é engraçado, é emocionante, é tenso na medida certa. É um filme gostoso que passa rápido, é sempre legal de você estar acompanhando, visualmente é muito bem realizado, ele é visualmente agradável, com ótimas cenas de ação, então, sem sombra de dúvidas, é um grande destaque dessa franquia e é um dos meus filmes favoritos de X-Men. Por isso que para X-Men Primeira Classe eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu ao filme? Não assistiu? Se assistiu, concorda comigo ou discorda? Comenta aqui embaixo, tá bom? Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês e eu tô respondendo todos os comentários aí, beleza? Se gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like, que isso me ajuda pra caramba, e eu te convido também a me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá você fica por dentro das novidades do canal de Cinéfilos e do meu dia a dia, beleza? E é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!